Opa! E aí, vamos dar continuidade? Pegar aquilo que a gente aprendeu na primeira aula, dar uma reforçada e partir para o próximo passo. Bora! Então, pessoal, vamos nessa, né? Vamos pegar, então, aquilo que a gente viu na última aula. Eu falei do diagrams.net. Vamos, então, dar uma olhada. Espero que vocês tenham instalado ele em casa. Mas vocês vão ver como que ele é bacana de poder usar. Vamos aqui na... Eu vou entrar na página dele primeiro aqui. E se vocês então colocarem o computador apontando para diagrams.net, vamos colocar aqui no Start Now, só para mostrar para vocês como é que é. Depois que está configurado, vocês lembram que aparecia aquelas 6 opções, né? Então, aqui eu configurei o GitHub para ser uma delas. Eu vou colocar aqui que eu quero criar um novo diagrama em branco. Você pode já começar aqui utilizando qualquer um desses padrões aqui. O que muda? Muda aquilo que vai estar disponível para você na barra de componentes, mas você pode acrescentar depois o que você quiser. Então vou começar aqui no básico, colocar aqui create, né, criar. Eu criei uma pasta no GitHub para a gente poder trabalhar e eu vou dar OK. Vou colocar aqui aula 101.002 diagrams.net. Pronto, aí ele vai apresentar aqui para nós uma página, né? Eu gosto de configurar para essa aula. Eu vou tirar esse fundo, vou tirar o grid e vou tirar o fundo para ocupar a tela toda, certo? E aqui tem alguns estilos, ó, que a gente pode trabalhar, que fica bem interessantes, ó. Eu vou usar esse aqui. Então, como a gente está começando essa segunda aula, vamos falar um pouco sobre o computador e usar disso para a gente poder fazer os nossos desenhos. Ó. Aqui, a paleta está mostrando a aba General, né? Geral. A outra coisa também, eu gosto de usar aqui o estilo Sketch, tá? Que é como se a gente estivesse desenhando no papel. Então aqui, ó. Vamos colocar aqui uma caixinha e vamos chamar essa caixinha aqui, vamos falar sobre o computador, né? Então, o que é o computador? O computador são diversos componentes arranjados de forma que formam esse equipamento, né? Então, vamos pensar aqui. Um dos componentes principais de um computador é a CPU. Vou colocar em inglês mesmo, Central Processing Unit. Então a CPU, ela tem várias finalidades no computador. Ela é praticamente um cérebro, mas não é tão inteligente assim quanto a gente imagina. Aqui eu peguei esse texto com heading, ó, tá vendo? Vou abrir ele aqui e a gente vai escrever aqui então sobre a CPU. Então, o que é a CPU? Gosto de aproveitar aqui em cima. Então, é a unidade. Vamos colocar assim, CPU, unidade de processamento central. Isso aqui é a CPU, certo? Vou abrir um pouquinho mais aqui. Acho que eu já vou tirar aqui essa aba, a gente não precisa ver ela, e eu quero ver tudo numa linha, tá vendo?
E aqui nessa parte de baixo do texto, a gente vai falar o que a CPU está encarregada dentro do computador, né? Vamos colocar assim, aí. Beleza. Então essa CPU é o chip principal que tem dentro do computador, a peça principal que tem dentro do computador, né? Então, uma das primeiras coisas que a CPU precisa fazer no computador, ela precisa fazer cálculos aritméticos. Tem que somar, dividir, multiplicar. Basicamente, como faz uma calculadora. O que mais que ele faz? A CPU também ele comanda as funções, comanda funções de armazenar e recolher dados da memória. Nós vamos falar da memória daqui a pouco. E ela também comanda as funções de entrada e saída. E saída de dados. O que mais que ela faz? Ela também executa instruções em linguagem de máquina, que é o programa. Essa entrada e saída de dados é o que a gente chama de I/S em português, ou I/O, de input, output. Certo? Então tá. Então aqui a gente tem uma caixinha chamada de CPU. Agora a gente precisa de uma outra caixinha, a gente pode pegar lá, ou então a gente pode pegar essa CPU aqui, dá Ctrl D ou Command D, ele duplica, ó, já vou jogar para cá. Vamos chamar isso aqui de memória, dá um duplo clique, ele deixa você editar. Como está em inglês, vamos colocar aqui, memory. Joia. Eu vou pegar o mesmo tipo de texto aqui, vamos colocar o que é as coisas que a memória faz para um equipamento que é o computador, né? Então, esse aqui é a memory, que é a memória. Certo? Vamos fazer uma coisa aqui para a gente aproveitar melhor a tela. Vou pegar essa parte de baixo aqui também. Vocês não precisam me ver o tempo todo, né? Então tá aqui a memória. Agora vamos tirar isso aqui. Vamos colocar a marquinha aqui também. Aí. Tá. O que a memória faz para um computador? A memória, ela faz o armazenamento volátil. Ele é um armazenamento volátil de alta velocidade. Certo. Eu vou explicar tudo isso aí. Aí, ó, a gente vai querer ligar a CPU, porque a CPU conversa com a memória. Olha só, você põe o cursor aqui, vai aparecer umas setinhas do lado esquerdo, assim, para todo lado. Aí você move o cursor para lá, ó, e ela fica mais escura. Aí você clica e arrasta. Para ficar mais legal, você pode trocar o estilo também, ó. Você vem aqui, por exemplo, eu quero assim, curvadinha. Tá vendo? E como a CPU conversa com a memória, vai e volta a informação, vamos colocar uma setinha aqui na ponta dessa linha também. Então você clica aqui na linha, ó, vem aqui no estilo, e onde está esse none é porque falta a setinha aqui do lado da CPU. Aí você clica e coloca a seta. Tá vendo? Ele já colocou. Então a memória é um armazenamento volátil.
de alta densidade. Por que volátil? Porque quando você desliga o computador, aqueles dados que estão armazenados na memória, eles se perdem, né? Eles não ficam, eles não continuam depois que o computador desliga. E assim, nós estamos conversando de computador de uma forma bem, assim, resumida, né? E o terceiro componente que a gente precisa no computador é os que a gente chama aqui de input, output, devices, que é aquele I/O que eu comentei antes. Ó. O texto passou da caixa, você pega aqui na lateral da caixinha, ó, e abre. Tá vendo? Quando você vai alinhar também, ó, olha só, ele coloca no meio da caixinha de cima. Então o dia ajuda a gente muito nessa hora de fazer a diagramação. Outra coisa interessante também, a hora que eu puxar a setinha, tanto da caixinha do input e output para a CPU, ou da CPU para cá, a linha já vai ficar da mesma forma que a gente configurou por último, com as duas setinhas. Tá vendo? Aqui, porque uma sobrepõe a outra. Então tá, input output device, vamos lá. Vamos pegar aqui, a gente pode copiar também, ó, se quiser. Traz aqui para baixo. Vamos escrever aqui. Eu seleciono tudo, depois aperto seta para cima. Então vamos lá. Então, esses I/O, que é o input output, é o mesmo que E/S, que é entrada e saída, e a gente vai chamar eles de dispositivos de entrada, estrada não, de entrada e saída. Apaga isso aqui. Ah, ele perdeu ali, ó. Tem que ser mais gentil aqui na hora. Aí. Dispositivo de entrada e saída. Vamos estender para a gente poder diminuir um pouco aí. Tudo bem. Então, aqui tem vários equipamentos, né, que fazem parte aí desse input output device. Um deles é o armazenamento, eu podia até aproveitar, é o armazenamento permanente. Armazenamento permanente de dados. Ele também tem os equipamentos que perfazem a interface de usuário. Aqui a gente coloca o mouse, por exemplo, o mouse, o teclado. A gente tem também dispositivos que são só de saída de dados, por exemplo, a GPU, que é a placa de vídeo, né? Placa gráfica. Tão importante aí para quem joga. Então é isso aí. Então os dispositivos de entrada e saída. Então basicamente um computador trabalha dessa forma. Existe uma CPU, a CPU comanda a informação que está na memória, para a memória e vindo da memória para a CPU, os dados que entram e saem dos dispositivos de entrada e saída, tá? Então, um resumidão do como que é um computador é isso. Agora, para ficar mais legal, vamos melhorar aqui a tela. Aí. Vamos pegar uma imagem, vamos colocar aqui uma imagem para a gente fazer uma analogia bacana e vocês não esquecerem. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Eu tenho uma imagem aqui que vai ser legal para a gente poder usar. Essa aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Quando a gente arrasta a imagem aqui para o dia, ele pergunta se você quer que ele faça um resize ou actual size. Eu vou colocar aqui Remember the Setting. Eu prefiro pegar no Actual Size e depois colocar ela do tamanho que me interessa. Então, vou colocar aqui, eu vou diminuir ela um pouco. Aí. Vou colocar aqui. Vamos ver como é que ficou nossa página.
Isso aqui dá uma folha de A4, legal. Então tá aí. Qual que é a ideia aqui? Olha só, como que a gente vai entender? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, o computador tem tanto de memória, mas a gente tem que saber diferenciar a memória RAM, que é essa memória aqui, inclusive vamos até colocar ela aqui também. Esse RAM, memória RAM, ele é de Random Access Memory, tá? Quer dizer, memória de acesso randômico. Isso porque ela pode ser acessada de qualquer parte, ela não é serial, tá? Então, qualquer endereço da memória, qualquer posição de memória, você pode pegar o que está armazenado lá e trazer para a CPU. Mas vamos entender aqui, olha só. Se essa mesa de escritório fosse um computador e a pessoa que estaria trabalhando nessa mesa, sentada nessa cadeira, seria a CPU. Então a CPU vem aqui na estante, pega um livro, coloca em cima da mesa e começa a trabalhar. Então, se essa estante for a memória, for um dispositivo de entrada e saída, aqui seria o HD, ó. Tá vendo? Uma memória permanente. Então ele vem, pega da memória e coloca em cima da mesa. E a mesa, a tampa da mesa, seria a memória RAM. Então, a gente vai trabalhar, a gente não trabalha com o livro dentro da estante, dentro do HD. A gente tem que tirar do HD, colocar em cima da mesa para poder fazer uso. E aí as pessoas perguntam, esse tanto de memória tá bom? Então, depende. Dependendo daquilo que você estiver fazendo, você precisa abrir muitos programas ao mesmo tempo, você tem que ter um tampão de mesa grande, não é? Que aí vai caber você colocar vários projetos abertos, vários livros aqui em cima. Então, essa memória RAM, ela é tão útil quanto a quantidade de trabalho que você precisa fazer. Obviamente que o próprio sistema operacional, o Windows ou o Linux ou o Mac, ele ocupa uma parte dessa mesa. Vamos supor que isso aqui são os programas, esses livros aqui vão representar os programas que o sistema operacional precisa para o computador funcionar. Então, sobrou desse ponto até esse ponto para você usar, tá vendo? Porque uma parte já está ocupada. Aí, quando você chama um programa, por exemplo, Diagrams.net, o computador, né, que é a CPU aqui, vem aqui no armazenamento, que é um dispositivo de entrada e saída, pega o livro representado pelo Diagrams, coloca aqui em cima da mesa e abre. E você começa a trabalhar. Mas aí você quer trabalhar com mais de um programa ao mesmo tempo, então ele vai pegando livros e vai ocupando. Vai chegar um momento aqui, ó, que não cabe mais livro, mas ainda assim você quer outro programa rodando aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar pegando um programa que está aqui aberto, colocando aqui na estante, pegando outro, colocando aqui, trabalhando um pouquinho, fecha esse livro, põe lá, pega outro, põe para cá e vai ficar trocando aqui. Alternando entre os programas, tá? Para poder compensar. O seu tampão de mesa está muito pequeno. Isso vai fazer seu computador ficar lento. Então, um bom computador ele tem uma quantidade de espaço boa, livre, tal como essa mesa aqui, né? Porque o sistema operacional que o computador precisa para funcionar já vai gastar um pouco. Então, ele tem que ter uma quantidade boa de memória livre para ele poder rodar os programas que você quer rodar. E alguns programas consomem muita memória. Então, por exemplo, eu vou rodar, vamos supor que tem um CAD, pode ser o AutoCAD, vamos supor que ele gasta uma quantidade boa de memória. Então, só o AutoCAD vai ocupar quase todo esse tampão de mesa aqui, ó. Não dá para você carregar muitos programas. Então, se mesmo no seu celular, por exemplo, se você tiver muitos programas carregados, isso aí vai causar um gasto maior de sua bateria, porque ele vai ter que ficar gerenciando o que ele vai te mostrar ao mesmo tempo, guardando um pouco no armazenamento, trazendo um pouco daquilo que você está querendo ver agora aqui na memória e tal. Beleza, então essa é a ideia do funcionamento do computador. Vamos fazer então agora aqui uma coisa bacana, vamos fazer um glossário aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos copiar esse cara aqui, Ctrl D ou Command D, para quem usa Mac, Command D. E aí as palavras em inglês que nós utilizamos, vamos colocar elas aqui, né?
Aí, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai acrescentando palavras aqui. Vamos chamar ele aqui de English Corner. Então, cantinho do inglês. Que é a mesma coisa do nosso glossário. Joia. E aí, vamos colocar aqui as palavras, então. Vamos aprender as palavras. Então, tá. Vamos colocar aqui RAM, que é memória RAM. Então, é random. Vamos colocar em inglês e em português, né? Random Access Memory. Que em português é memória de acesso randômico. Outra palavra, né? O próprio. A memória acho que não precisa pôr porque a gente já traduziu ali em cima, né? Vamos colocar aqui o input. Na computação significa entrada de dados. Pode ser pelo teclado, pode ser um arquivo no disco, pode ser alguma coisa que você recebeu da internet. Output, saída de dados. Tudo isso relativo ao computador, né? Ficou altitude. Trocamos aqui o P com o T. Output, isso. E aqui a gente tem um device, que é dispositivo. Por exemplo, teclado, mouse, monitor, etc. Um pendrive, CPU, que é em inglês Central Processing Unit, que é unidade de processamento central. Tem uma coisa curiosa aqui com relação à CPU, que antigamente a gente tinha junto com a CPU um outro camarada aqui, ó, que era o coprocessador. Esse coprocessador, ele tinha funções de fazer cálculos mais avançados do que aquilo que existia na própria CPU. Então, por exemplo, quando o camarada usava CAD, esse tipo de equipamento assim, programas assim que gastam gasta mais em cálculo, aí ele se utilizava aqui de um coprocessador. Então, na placa-mãe, né, que é a peça lá do computador, que vão todos esses componentes aqui, os que são internos, pelo menos, né, de dentro da CPU, tinha um espaço vazio lá para você comprar o coprocessador. Então, você comprava o coprocessador aritmético e colocava na placa. Aí, de repente, maravilhosamente, o seu programa que usava muito cálculo ficaria muito mais rápido. Mas hoje isso já é tudo integrado na CPU. Inclusive os chips da Apple integram muito desses componentes todos em um local só, tá? Aí já não chama CPU mais, já é um sistema dentro do chip, é um System on Chip, é mais completo, ele é mais complexo. Então é isso, a analogia aqui de um funcionamento do computador é legal, né, para você entender por que o computador está lento. Às vezes tem programas demais em cima da mesa, isso aí atrapalha, então limpa um pouco. Ou por que o computador está lento? Às vezes o computador que você comprou veio com tão pouca memória que esse tampão de mesa acaba aqui, ó. Ou seja, praticamente metade ou um pouco mais da sua memória foi gasto só pelo sistema operacional. Ou por que seu computador está lento? Às vezes a CPU é muito lerda. Ou a sua memória é muito ruim, entendeu? Ou o HD aqui, né, o disco rígido também é muito lento. Então, nesse momento, vamos abrir o diagrams.net. Então, esse tempo que a CPU leva para sair daqui, chegar aqui, encontrar o programa que ela precisa,
pedir pelo programa, o programa entra lá dentro e vai até ele chegar aqui, isso demora. Então, esses computadores que tem, em vez de HD, SSD, por exemplo, que é um tipo de armazenamento bem mais rápido que o HD, agiliza um pouco, tá? Então, isso é o que eu tinha para vocês hoje. E antes da gente encerrar, nós vamos precisar de um outro componente aqui, né? Um outro componente. Vamos abrir uma página aqui, ó. Eu preciso que vocês venham aqui no Git. Vamos procurar aqui pelo Git. Vamos ver aqui, Git, download. Não é o GitHub. A gente precisa instalar o Git. Então, a página é essa, o git-scm.com. Mas só digitar Git download no Google, daí vocês entram aqui. Instalem para vocês então o Git, para a gente poder começar a trabalhar. Aí na próxima aula a gente faz algo com o Git. Tem para o Mac, para o Windows e para o Linux, tá? E vamos aprender também a trabalhar aí com a linha de comando. Então, é isso, gente. Vão ser vídeos curtos, né? Essa é a segunda aula. Espero que vocês tenham gostado aí de usar o diagramas. Sugestão, tenta repetir esse desenho, tenta fazer um desenho vocês. É muito fácil. Pega o jeito aqui, vale a pena. Vai pagar o tempo de vocês. Todos os programas que a gente vai trabalhar aqui vai pagar bem o tempo de vocês, tá? E aí, na próxima aula a gente fala um pouquinho mais do Git, certinho? Até mais então. Vamos nessa, vamos fechar o vídeo. Hasta la vista.